O treinamento até a falha é uma de 3 maneiras de alcançar o máximo de estímulo muscular. Existem muitas pessoas que são a favor, muitas pessoas que são contra, mas eu vou falar aqui nesse vídeo a maneira que é mais interessante para uma pessoa natural treinar, que é o seguinte: você está utilizando o treinamento até a falha do meio para o final do seu treino apenas em exercícios suplementares e acessórios. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Training, bem-vindo a mais um vídeo. Junto com o esforço máximo, o esforço dinâmico, o esforço repetitivo até a falha é uma das maneiras que a gente tem de treinar uma unidade de controle motor, ou seja, uma unidade relacionando músculo e neurônio até a falha, correto? Das 3 formas que eu mencionei, é aquela que tem a mais característica muscular, ou seja, menor característica de ativação neural, por isso é a mais interessante no caso de treinamento de hipertrofia, tá? Principalmente considerando pessoas que são naturais, a hipertrofia vai ser um dos principais fatores que a gente tem para aumentar a força, e aumentando a força a gente também consegue aumentar a nossa hipertrofia, ou seja, os dois acabam andando de mãos dadas. Entretanto, a gente tem que pensar nesse tipo de treinamento de forma muito cautelosa, tá? E por isso eu vou dar argumentos que vão defender a minha proposição inicial aqui nesse vídeo. Primeiro eu tenho que falar só o seguinte: existem 3 tipos de falha, que seria a falha concêntrica, a falha isométrica e a falha excêntrica, tá? Elas não são necessariamente as mesmas coisas e você pode estar alcançando a falha em um enquanto o outro ainda consegue trabalhar. Por exemplo, se você estiver fazendo uma série de rosca, pode ser que você não consiga mais subir a barra, correto? Mas ainda assim você consegue realizar uma fase excêntrica resistindo ao alongamento. Ou seja, se você quisesse treinar de fato até a falha, o que você teria que fazer? Realizar a repetição até não conseguir subir mais, dar uma roubada para você conseguir colocar a barra lá em cima e ainda assim descer a barra lentamente realizando a contração muscular, porque aí você alcançaria a falha excêntrica. Feito isso, você pararia, escolheria em algum momento ali da sua amplitude de movimento, talvez realizando 90 graus com o braço, e seguraria aquela posição máxima possível, alcançando assim a falha isométrica. Dessa forma você teria os 3 tipos de falha. Isso é utilizado bastante no treinamento para a pessoa conseguir alcançar a primeira barra fixa, tá? Porque às vezes ela não tem a força concêntrica, mas tem uma força isométrica e uma força excêntrica que dá para a gente trabalhar e ainda assim conseguir alcançá-lo. Mas esse é um assunto que eu vou ficar devendo para outro vídeo, caso seja do seu interesse, manda aqui embaixo nos comentários. O argumento a favor da falha é muito grande, Ele vai estimular o músculo o máximo possível. E o argumento contra? A questão é que ele demanda muito da nossa recuperação e ele deixa a gente muito cansado, tá? O que isso quer dizer? O cansaço ele vai acumular entre uma sessão de treinamento, ou seja, se você fizer, por exemplo, um supino até a falha, todos os exercícios que você fizer em sequência para o peitoral, para o tríceps e para o ombro vão ser afetados, porque aquela primeira série com falha acabou te cansando bastante. E também acumula muito fadiga, muita exaustão. Ou seja, entre uma sessão e outra, por exemplo, se você treina na segunda costas e faz vários exercícios até a falha, na terça você com certeza não vai conseguir treinar costas e vai estar completamente destruído, dolorido, e essa dor pós-treino pode demorar até 72 horas para poder ir embora. Ou seja, é algo que você tem que programar com muito cuidado, porque se você não fizer de maneira correta, vai atrapalhar a sessão e as sessões seguintes. Então, de cara, a gente já sabe que não é interessante fazer no começo do treino. Mas eu também vou argumentar que não é interessante fazer em exercícios compostos, porque eles também estão no começo do treino, mas a gente tende a treinar eles com grandes amplitudes de movimento e envolvimento de vários grupos musculares. Então, pode acabar atrapalhando, correto? O treinamento de outros músculos. E um outro argumento que eu posso dar para as pessoas que treinam força é que o grupo muscular que vai falhar em um exercício composto não vai ser, na maior parte dos casos, 99% dos casos, o grupo muscular que você quer trabalhar com mais atenção. Como assim? Um exemplo para poder ficar mais simples. Quando você falha em um agachamento, o que está falhando não é o seu quadríceps e nem o seu posterior de coxa. Muitas vezes vai ser os seus eretores da coluna, o seu abdominal, os seus oblíquos, tá? Ou seja, coisas que não é o principal que você quer treinar. Então, se você faz uma série de agachamento até a falha com o objetivo de treinar quadríceps, muito provavelmente ele não está chegando na falha, correto? São outros grupos musculares e aí você não consegue realizar o exercício. Isso vai levar a 2 problemas, Você não está treinando o músculo que você quer e aumenta muito as suas chances de lesão, principalmente em exercícios compostos, tá? Como eu acabei de mencionar, o agachamento. Pensa no levantamento terra. Eu quero usar o terra para treinar o meu posterior e vou fazer até a falha. O seu posterior não vai falhar no terra, tenho certeza absoluta. Vai ser as suas costas.
e isso vai acabar aumentando a sua chance de lesão e não alcançando o objetivo que você está se propondo. Por isso eu defendo que é mais interessante próximo ao final do treino e para exercícios de isolamento e acessório. Você não só já está relativamente cansado, então você não vai conseguir, vamos dizer assim, falhar com tanta intensidade quanto você conseguiria se fosse o primeiro exercício da academia, tá? E você está treinando grupos musculares menores que se recuperam mais rápido, que já passaram por algum tipo de estímulo ali ao longo da sessão. E se você for sagaz, se você for inteligente, vão ser os grupos musculares que você tem fraqueza, ou seja, que você mais precisa de treinar. Então, se você mais precisa desenvolver o glúteo, então que você treina o glúteo no final do treino até a falha, aí você consegue realmente estimular o músculo o máximo possível e com o passar do tempo ficar mais forte e melhorar esse ponto fraco. Agora, indo um pouco mais profundo, a gente pode falar também de outras resistências, né? A resistência tradicional que está utilizando na gravidade, a gente sabe que ela é extremamente efetiva, mas ela também nos deixa muito cansado e aumenta muito a nossa exaustão. Então, falando de outras resistências, como por exemplo a elástica, a gente pode levar até a falha e tem, né, problemas muito menores, né? Um face pull até a falha não vai atrapalhar a sua recuperação, nem próximo do que atrapalharia uma remada com barra, correto? Então a gente pode pensar em levar à falha esse tipo de exercício também, bem como a resistência pendular no caso de uma hiperextensão reversa ou qualquer outro exercício que você faça utilizando esse tipo de resistência. Isso é basicamente o que eu tenho que falar sobre esse assunto. Agora eu gostaria de discutir por que tanto se fala de treinamento à falha se é algo que é relativamente simples, né? Eu acho que já deu aí para entender o que é e como usa. Agora, por que o pessoal valoriza tanto esse tipo de treinamento? E a resposta não poderia ser outra, tá? O treinamento até a falha, ele é tão super valorizado porque ele é extremamente efetivo para pessoas que usam de drogas de aumento de performance. Como eu já cansei de falar aqui no canal, o corpo dessas pessoas não funciona como um Homo sapiens comum. Ele tem uma recuperação super aumentada. Ou seja, todo aquele desgaste que eu falei que ele vai gerar, que é negativo, para essas pessoas é positivo. Por quê? Pensa o seguinte, por que é ruim a gente ficar cansado demais? Porque o nosso corpo humano, ele tem uma limitação de quanto a gente consegue recuperar de uma sessão para outra, tá? Você não vai recuperar, acho que nem 50% do que você vai desgastar, é bem pouquinho. Por isso que a gente demora anos para poder ficar grande, para poder ficar forte, tá? Agora, essas pessoas vão estar recuperando tudo e ainda mais, porque existe evidência científica que a pessoa que usa drogas de aumento de performance ganha mais massa muscular sem treinar do que a pessoa que treina, tá? Ou seja, tudo aquilo que ela está fazendo no treino, mais o efeito da alteração hormonal, vão fazer com que essa pessoa tenha ganhos muito grandes. Então, ela não precisa de fazer nada além do mínimo. Só que assim, o que vai ser o mínimo nesse caso? Você estimular o músculo o máximo possível, que é o treinamento até a falha. Então, essa pessoa pode fazer 6, 7, 8 exercícios até a falha todo dia e ter ganhos maravilhosos, tá? Porque o corpo dela dá conta de recuperar, porque ele não obedece às leis da natureza como eu e você. Isso cria um cenário em que a pessoa não precisa de formas mais avançadas de treinamento e não precisa de ficar mais forte, o que não é o nosso caso, correto? Então, se você tem planos de aumentar o peitoral, o tríceps e o ombro, não adianta você fazer 3, 4 exercícios até a falha, porque você não vai recuperar. O que vai adiantar é você, por exemplo, aumentar 40, 50 quilos no seu supino. E para isso, você também não vai conseguir fazer até a falha. Você precisa de uma forma mais inteligente de organizar o seu treinamento para conseguir chegar nesse objetivo, correto? Não estou falando que você tem que treinar força. Entretanto, força é o caminho mais simples e mais fácil para alcançar a hipertrofia sendo natural, tá? Então você pode melhorar o seu sua 3 séries de 10, aumenta 30 quilos na sua 3 séries de 10 que você vai ter resultado, correto? Não é nada mágico, mas como eu falei, sendo bem utilizado, pode sim ajudá-los. A maior parte do treinamento de atletas de elite naturais é feita de formas submáximas, tá? E aumentando a carga com o passar do tempo, focando na progressão de sobrecarga e não no estímulo muscular em si. Existe até um debate se é a hipertrofia que leva ao aumento de força ou o aumento de força que leva à hipertrofia. Mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu tenho para falar sobre treinamento até a falha é que ele é muito efetivo, porém ele acaba nos desgastando bastante. Então ele tem que ser utilizado com sabedoria. De forma primária, a gente vai colocar ele no final do treino utilizando exercícios de isolamentos e de acessórios e possivelmente exercícios com tipos de resistência diferentes. Cabos, elásticos e resistência pendular. Se você assistiu até aqui, muito obrigado.